A paz do Senhor Jesus. Eu não sei em que momento que você vai participar desse momento. É uma nova fase da nossa igreja, onde nós estaremos todos os dias trazendo uma mensagem de ânimo, uma mensagem de apoio para a sua vida, já que muitos não podem estar na igreja por causa da pandemia. Nós queremos, através dessas lives, dessas gravações, levar a palavra de Deus até você. Hoje eu separei um texto que é muito próprio para os dias de hoje. E o tema da minha breve mensagem é a segurança do cristão. Todos os textos bíblicos que a gente for ler aqui, eu vou ler na linguagem de hoje, porque é de mais fácil entendimento. O texto em referência está em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 2 e 3, que diz o seguinte: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Deus é o meu salvador. Ele me protege e me livra da violência. São muitas as passagens bíblicas que falam de segurança para o cristão. Encontramos vários termos que são colocados em destaque, definindo segurança: rocha, escudo, força, salvação e auto-retiro. E eu quero trazer nessa breve mensagem alguns textos que falam de todas essas palavras que eu disse. A primeira que nós vamos ler é: Deus é a rocha na vida do cristão. E o texto que fala de rocha é um texto muito conhecido da palavra de Deus, que está lá no Salmo de número 125, que diz assim: Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas continuam sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Eu gosto muito dessa versão para esse salmo, porque ele é muito preciso para os dias de hoje, quando ele menciona agora e sempre. Ele continua: os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o que é mal. Então você aí que está preocupado com a nossa política, preocupado com os nossos governantes, preocupado com todo o sistema que está sendo colocado no nosso país, fique tranquilo. Não podemos esquecer a nossa referência. Somos filhos do Deus Altíssimo. Quem tem o controle da nossa vida é Deus. Ele está no controle das nossas vidas. Pode ter certeza que se você permanecer firme no Senhor, Ele não vai permitir que você venha desanimar. E continua: o Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem aos teus mandamentos. Porém, quando castigarem os maus, castiga também aqueles que abandonaram os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Como quando falamos de rocha, o monte é a maior referência, porque o monte é inabalável. E ele diz aí no Salmo, assim como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você sente a presença de Deus na sua vida. Você sente a presença de Deus no meio da sua família. Você sente a presença de Deus no seu trabalho. Você sente a presença de Deus em todos os lugares. Nós tivemos experiências na nossa igreja, de pessoas da nossa igreja que tiveram Covid. E mesmo num leito de hospital, eles sentiram a presença de Deus. O Senhor é sempre presente na nossa vida. O Salmo 34, versículo 7 diz assim: O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e o protege do perigo. Eu gosto de uma outra versão: Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Ao redor não é ao derredor. Quem acampa ao nosso derredor é o inimigo, mas quem acampa ao nosso redor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Creia, confia que o Senhor é a tua rocha. Outra palavra muito usada é: Deus é escudo do cristão.
Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 1, diz assim: Depois disso, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão tinha tido uma grande experiência com Deus. Ló estava cativo, o inimigo havia feito ele refém. E pelas forças naturais, Abraão não tinha como livrar Ló das forças do seu inimigo. E ele pôde ver o agir de Deus na vida dele. Assim, eu também posso ver o agir de Deus na minha vida. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus declara que o nosso inimigo não veio senão para matar, roubar e destruir. Esta ousadia do inimigo muitas das vezes nos causa espanto e medo. Tem muita gente assustada, seja com a pandemia, seja com o sistema político, ou seja, não só no Brasil, mas o planeta está agitado. Há insegurança, há falta de paz, o inimigo tem sido ousado, muitas das vezes ele tem entrado dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, através das mídias. Há muitos pais que estão preocupados com seus filhos, mas eu quero trazer uma palavra de conforto para você. Confia no Senhor, confia no Senhor, ministra a palavra de Deus dentro do seu lar. Seja um homem, seja uma mulher, seja uma família de oração. Se você não orar, se você não buscar a face de Deus, com certeza o inimigo vai tomar posse. Mas se você estiver em sintonia com Deus, desenvolver um relacionamento com Deus, você pode ter certeza, por mais ousado que o inimigo possa ser, ele vai ter que bater em retirada, porque o Senhor é sobre as nossas vidas. Assim como ele criou meios e condições para que Abraão trouxesse a libertação para Ló, e Abraão teve uma grande experiência de ver o poder de Deus agindo através dele, Deus também vai fazer a mesma coisa comigo e com você. Nunca se esqueça, eu, você, a nossa casa, a nossa família, tudo que está ao nosso alcance, nós somos apenas mordomos de Deus. Estamos tomando conta de Deus. A minha esposa não é minha esposa, os meus filhos não são meus filhos. Deus permite que eu conviva com eles, mas todos eles pertencem ao Senhor e está guardado com o braço forte do Senhor. Outra coisa que eu mencionei aqui é Deus é a força do cristão, né? Ali deixa eu ver aqui, Filipenses 4, de 10 a 13, diz o seguinte, presta atenção nessa palavra. Na minha vida, em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Paulo falando isso. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram a oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo por isso, porque me senti abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que eu preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Eu sei que a maioria dos homens, principalmente os homens, tem isso na vida, né? Eles se sentem seguros quando eles têm um bom emprego, eles se sentem seguros quando têm uma casa confortável, quando a despensa está cheia, quando o seu saldo no banco está negativo. Eles se sentem fortes com isso. Mas eu quero dizer para você, isso não é força. A vossa força vem do Senhor. Sabe, quando falamos de força, nós nos lembramos de vigor, saúde, disposição. Mas eu quero dizer uma coisa, todo homem sem Deus, ele é fraco e ele é inútil. Se você não tiver isso em mente, você sempre vai se apegar nas coisas terrenas. O crente em si mesmo, ele é fraco. Você pode ser um cristão, mas se você não se fortalecer através da oração, através da leitura, através da meditação, você vai se sentir uma pessoa fraca. Quem crê no Senhor sabe que a sua força vem do Senhor. Paulo pensava em estar fraco, mas soube que toda a sua força vinha do Senhor.
Ele disse: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. A alegria do Senhor é a nossa força. Nunca se esqueça disso. Não é o meu vigor físico ou a minha saúde em ordem que diz que eu sou forte. É a presença de Deus na minha vida, é a presença do Espírito Santo na minha vida é que me faz forte. Outra coisa que é muito importante na vida de todo aquele que professa Jesus, Deus é a salvação do cristão. Lá no Salmo 27, versículo 1 diz assim, o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? É uma pergunta que o salmista está dizendo. O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Eu gosto de parafrasear. Não terei medo de nada, porque o Senhor é a minha força. Quando falamos de salvação, nos lembramos de escape, de livramento. O Senhor Jesus é quem nos dá o escape através da salvação. Diga para mim, você que tem um pouco mais de conhecimento da palavra de Deus, qual seria as chances do povo de Israel ser liberto das garras de Faraó? A maior nação de todos os tempos, da época, não tinha como. Quem os livrou das garras de Faraó foi Deus. O Senhor livrou Eliseu das garras do rei da Síria, outro império poderoso da época. Não havia como vencer a Síria. E Deus trouxe o livramento de Eliseu. Deus é a nossa força, Deus é a nossa salvação. O Senhor livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo. E também livrou Daniel da cova dos leões. O Senhor é a nossa salvação. Da mesma forma que o Senhor é com todos os filhos, Ele é também conosco. O Senhor nos livra da morte e do inferno. Não tem coisa pior para um cristão morrer e ir para o inferno. Se você permanecer firme no Senhor, oração, meditação, com certeza o Senhor te traz a salvação. Deus é o alto retiro do cristão. Salmo 91, 1 e 2, na linguagem de hoje, diz assim: a pessoa que procura a segurança no Deus Altíssimo e se abriga à sombra protetora do Deus Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: o Senhor Deus, ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus em quem eu confio. Você tem confiado em Deus? A tua proteção vem do alto? Ou a tua proteção é proveniente de um bom emprego, de um bom governo, de uma família estável? Tudo isso faz parte da nossa vida, mas Deus é o alto retiro do cristão. Alto retiro fala de lugar separado, fala de lugar seguro, fala de lugar de descanso, lugar de refúgio. Você pode ter todos os bens da terra e não ser feliz. Você pode ter uma família estável e não ser feliz. Você pode ser um tremendo de um religioso e não ser feliz. Deus é a razão da nossa felicidade. Deus é a nossa paz. Amém? Nesse lugar, o crente deposita a sua vida, anseios e desejos. Porque um dia, em breve, nós estaremos na eternidade com o Senhor. Para concluir, você nunca pode se esquecer de quem você é. Se a sua confissão de fé foi real e verdadeira, fique tranquilo. Por mais que o mundo possa se abalar, 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não vai ser atingido. Não ser atingido não significa que não estamos sujeitos às mazelas desse mundo, mas nada vai nos abalar a nossa fé. Nada vai nos abalar o nosso objetivo final, de que é glorificar e exaltar o nome de Deus. Nós vivemos de certeza. Um dia, logo, em breve, estaremos na eternidade com o Senhor. Fique com essa palavra, Deus te abençoe e que nesta segunda-feira você possa
se edificar bastante e pode ter certeza que o Senhor é conosco todos os dias da nossa vida. Paz do Senhor. Aqui quem fala com você é o pastor Luiz Antônio da Igreja Batista no Jardim São Domingos.